Bom, dando continuidade aqui na série que eu criei para o canal, onde os dois vídeos anteriores eu mostrei como você pode sair das dívidas e organizar sua parte financeira em questão de quanto você tem de renda, quanto você tem de gastos fixos, gastos variáveis e como você pode ir atacando suas dívidas para conseguir sair desse momento de caixa negativo. Hoje, dando continuidade, eu vou falar sobre a reserva de emergência. Como você pode montar a sua reserva sendo específica para o seu perfil, porque ela pode variar conforme a sua renda, conforme o seu grupo familiar, se você já tem uma família, e vou passar aqui os principais insights, mostrando algumas diferenças na prática, né? Porque você já deve ter ouvido falar sobre montar a reserva e ter entre 6 a 12 meses dos seus custos fixos, mas isso pode variar conforme esses pontos que eu falei, que é como a sua renda funciona, como você está no contexto familiar. Então, fica aqui até o final do vídeo que eu vou passar informações bem legais aí para você conseguir colocar em prática. A primeira coisa que as pessoas costumam fazer quando querem começar a investir ou montar sua reserva de emergência é já ir buscando um investimento que você consiga ter a melhor rentabilidade. Porém, isso é um erro que você pode cometer e eu vou mostrar aqui como que você pode evitar essa questão. Porque a reserva de emergência, ela tem como função te proteger na sua parte financeira. Porque se você passou por aquele momento de ter dívidas, de ter um caixa negativo, você não quer voltar para lá. Porque só quem passa por isso sabe quanto difícil é esse momento de você ter dívidas, não conseguir pagar, pagar juros que acaba dificultando você sair daquele momento. Então, a primeira coisa para a reserva de emergência é você entender o sentido que ela tem para o seu ramo financeiro. Então, o principal objetivo que você vai ter na reserva é montar ela pensando em se proteger. Por quê? Muitas pessoas acham que é algo muito clichê de você querer montar a reserva de emergência só para caso aconteça alguma coisa e você pense, assim, não, eu já me controlei financeiramente, agora não vai acontecer nada do tipo, então não preciso de uma reserva. Esse é um erro que você pode cometer e vai acabar com o seu financeiro. Porque pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa e se você tiver uma reserva de emergência, ela vai te proteger para você não cair nas dívidas novamente. Outro ponto que você precisa entender é a questão que eu falei, né? Você já deve ter ouvido falar da teoria da reserva de emergência, que ela deve ser de 6 a 12 meses dos seus custos fixos. Isso pode funcionar muito bem, mas o número é sempre individual para cada um. Por quê? Se você é uma pessoa que tem uma renda ali mais flexível, que você já sabe quanto vai receber, por exemplo, se você já é CLT, você sabe que todos os meses você vai ter aquela determinada renda e você conseguiu fazer o controle, igual a gente fez nos outros vídeos, e sabe o quanto você tem de gastos fixos, você já pode pensar em montar uma reserva que não precisa ser tão robusta no sentido de para alguém como um autônomo ou um empresário. Por quê? Você já sabe a previsibilidade que você vai ter da sua renda. Então, a gente sempre recomenda de 6 meses, porque você precisa ter uma gordura um pouco a mais ali para você conseguir ter essa reserva um pouco mais flexível, que é no sentido assim, se você acaba tendo uma emergência, você ainda tem um pouco a mais ali para te proteger. Então, de 3 a 6 meses acabam sendo o suficiente normalmente para quem tem uma renda mais recorrente. Agora, se você é um autônomo ou um empresário, aqui a sua reserva já tem que ser um pouco mais robusta. Por quê? Se você tem 1 ou 2 meses que não são muito bons de faturamento e, consequentemente, ali na sua renda, você pode acabar zerando se você tiver, por exemplo, 3 meses de reserva. Então, aqui você tem que ter uma reserva um pouco mais robusta. A gente recomenda ali de 8 a 12 meses, pelo menos, para você conseguir ficar mais tranquilo. Um outro ponto que influencia bastante na decisão desses meses é o seu grupo familiar. O CLT, ele tem mais previsibilidade, mas se você tem uma família, por exemplo, esposa e filhos que são seus dependentes, você precisa pensar ali na questão dos meses, sempre considerando eles. Então, você precisa, mesmo que você tenha essa renda mais recorrente, você precisa ter uma reserva mais robusta. Na parte, quando você vai para o autônomo ou empresário, mais ainda, né? Como eu falei, se você sozinho precisa ter uma reserva um pouco maior,
se você tem família, você também tem que considerar. Então, sempre pensando em ter mais ainda reservado ali os custos fixos da família e não somente os seus. E aqui um outro ponto que muita gente acaba errando, que é a questão da reserva de emergência. Ela tem que ser utilizada realmente para emergências, como uma perda de emprego, ou meses que você não fatura muito bem, sendo autônomo ou empresário, um carro quebrado que você utiliza ali para trabalhar, problemas de saúde. Isso sim são para emergências. E aí a reserva ela entra para te ajudar. Agora, viagens, presentes, algo nesse sentido que são mais supérfluos, ele não entra como emergência, porque aqui você precisa destinar outros valores como reserva para conseguir concluir com esses outros objetivos. Mas a reserva ela tem que ser destinada justamente para quando for reserva, porque senão você não complementa ela e acaba utilizando e sempre voltando para a estaca zero. Agora, uma coisa que eu acho muito importante falar, que eu vejo poucas pessoas passarem para quem está nesse momento de montar a reserva. Quando você olha ali, pô, eu preciso ter 6 meses, 12 meses dos meus gastos fixos, pô, até eu conseguir juntar 30, 40, 50 mil reais, vai demorar muito. E quando isso acontece, você acaba desanimando um pouco, porque você queria entender um pouco melhor como funcionam os outros investimentos, como uma ação, um fundo imobiliário, uma renda fixa um pouco mais a longo prazo. O que você pode fazer nesse caso é você focar na sua reserva de emergência e usar valores menores para você conhecer um pouco mais do mercado, como que funciona essas outras classes de ativos, mas sempre entender que ali não vai mudar nada na sua vida, não vai te trazer um rendimento que você vai se empolgar só porque está tendo um rendimento interessante. Aqui é realmente um valor que você pode destinar ali para o seu aprendizado. E aí sim faz muito mais sentido. Nesses casos, você não se importando com rentabilidade, você entendendo um pouco mais do mercado, não fica focando em pôr valores ali. O que você deve realmente focar é em conseguir montar a sua reserva e focar em você, por exemplo, para você conseguir gerar mais valor no seu emprego, no trabalho que você presta ou na sua empresa, para você conseguir crescer esses aportes e aí concluir sua reserva de emergência e aí sim destinar os outros aportes para você crescer os investimentos que são diferentes ali da sua reserva de emergência. Então, resumindo esse vídeo aqui, que eu tentei deixar o mais prático e o mais rápido possível para você conseguir entender como montar a sua reserva de emergência na prática e, principalmente, entender que a reserva de emergência ela vai ser para você ter uma proteção financeira e que você deve utilizar ela para realmente quando você tiver uma emergência e não para coisas supérfluas. Outro ponto é que o número que você deve ter na reserva de emergência, isso vai depender muito do seu modelo de renda, do seu grupo familiar e que não tem um número exato. Você precisa analisar esses pontos que eu falei para você conseguir colocar um número que faça sentido para você e, caso você tiver família, para você e sua família. Também, para caso você queira, durante esse período de montagem da sua reserva, você querer conhecer o mercado, destinar valores baixos para entender um pouco mais as outras classes de ativos, não tem problema, mas que você precisa ser sincero com você mesmo, que não vai mudar nada em questão de resultado. Então, basicamente era isso que eu queria transmitir para vocês. No próximo vídeo, eu vou colocar como você pode entender o mercado na prática, justamente para quando você terminar essa reserva de emergência, você ter um entendimento melhor de mercado. Então, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E também, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar o link da minha consultoria aqui na descrição, para caso você queira um acompanhamento, caso você esteja montando sua reserva de emergência ou está investindo e não sabe se sua carteira está do melhor jeito para você, para os seus objetivos. Então, você pode preencher ali suas primeiras informações e a gente marcar uma conversa para entender se faz sentido o meu atendimento com você, tá bom? Agradeço por ficar até o final do vídeo e até os próximos.